Aprovada na Câmara dos Deputados, a chamada mini-reforma eleitoral segue agora para análise do Senado. Entre outros pontos, os projetos aliviam punições, mudam a prestação de contas de partidos e candidatos e alteram regras sobre inelegibilidade. Flexibilizam ainda as cotas femininas, vetam as candidaturas coletivas e obrigam o transporte público gratuito no dia das eleições. A gente tem mais informação agora ao vivo de Brasília. João Pedro Melo está com a gente. Bom dia, JP, seja bem-vindo. A todos que nos acompanham, pois é, a gente está de olho nessa mini-reforma ao longo de toda a semana e falávamos desde o início que provavelmente ela correria contra o tempo. E agora a gente tem informação de que ela pode não ser votada no Senado a tempo de valer para a eleição do ano que vem. Por quê? Porque ela tem que ser votada e, vamos dizer assim, sancionada até o dia 6 de outubro. Senão ela não vale para a eleição municipal do ano que vem. O projeto foi aprovado na Câmara e agora precisa ser analisado pelos senadores. O presidente do Senado já deixou claro que não tem o compromisso de aprovar essa proposta no prazo e que para valer no pleito de 2024, essas regras aí ele sabe que tem que ser sancionadas até o dia 6 de outubro, mas tem todo um trâmite dentro da casa, CCJ, entre outras questões que podem, obviamente, atrasar o trâmite dessa proposta. Rodrigo Pacheco afirma ainda o seguinte, que é preciso tempo para analisar a matéria e criar uma nova legislação. A gente vai ouvir um trechinho dele agora. Nós temos que avaliar se é possível fazer isso em 2 semanas ou não. De qualquer forma, nós não podemos produzir uma legislação na pressa, né? Qualquer que seja ela, e especialmente uma legislação dessa natureza. Bom, mesmo com esse alerta de Pacheco, essas mudanças são praticamente um consenso dentro do Congresso Nacional. Dos 20 partidos envolvidos na discussão na Câmara, somente Novo, PSOL, Podemos e Rede contabilizaram mais votos contrários do que a favor. Esse texto recebeu críticas por afrouxar a punição a políticos acusados de irregularidades. O projeto libera, por exemplo, doações de pessoas físicas por Pix sem identificar o CPF e acaba com as prestações de contas parciais. Ainda flexibiliza o uso de recursos de candidatas mulheres para pagar a conta dos homens. Para isso é necessário que haja benefício para as campanhas femininas e de pessoas negras. A proposta ainda restringe a inelegibilidade por improbidade administrativa aos casos em que o crime foi intencional, ou seja, fica mais difícil comprovar uma culpa. Esse texto também prevê que a pena de inelegibilidade de 8 anos deve começar a contar da condenação e não depois do fim do mandato, como era até hoje, né? Então essa é uma questão que está sendo discutida. O Senado não tem muito compromisso ali, como disse o Pacheco, de votar até o dia 6 de outubro. Portanto, essa proposta segue correndo contra o tempo, mas ao que tudo indica, não vai valer para a eleição municipal do ano que vem. O JP, nos corredores aí de Brasília, a que se atribui esse discurso mais, digamos, comedido do Pacheco, na comparação principalmente com o trator que foi a atuação de Arthur Lira na Câmara dos Deputados para que esse projeto fosse aprovado? A gente pode atribuir isso à pressão da sociedade, porque esse assunto pegou, né? É verdade, Megali. Olha, pode ser que sim, mas se a gente levar em consideração, é muito mais também um outro atrito que já vinha ocorrendo entre Lira e Pacheco, já mais ou menos desde o início do ano, em que Pacheco sempre disse que o Senado fica prejudicado na análise dessas matérias, já que normalmente os textos chegam para eles faltando ali 2 semanas para vencerem ou para perderem validade, e que normalmente o Senado não tem tempo de analisar, só tem que aprovar no tratoraço como a Câmara faz, e que para ele isso não é interessante. A gente teve inclusive um atrito, Arthur Lira dizendo que não ia pautar matérias mais, teve aquela questão de que alguns textos do governo ficaram parados, e isso é um reflexo. O Pacheco sempre falou sobre isso, que é preciso calma, é preciso dar tempo para o Senado analisar essas questões, e agora mais uma vez ele coloca ali a bola no chão para tentar ver o que vai acontecer com essa matéria. É fato, tem um consenso dentro do Congresso, os parlamentares querem essa mini-reforma eleitoral, só que ele precisa de fato colocar também a bola no chão para dizer quem é que vai colocar esse texto em votação, que no caso é ele. Ele também vai conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça para dizer quando essa matéria vai ser votada, e a tendência no final das contas é que sim, esse texto seja aprovado até o dia 6 de outubro, mas ele já está ali meio que tirando a responsabilidade. Olha, se não for, a gente avisou antes que não seria. Então é mais ou menos ali um jogo que já está jogado, como você mesmo disse, ao longo da semana, mas que Pacheco tem que fazer esse papel de durão, né? É isso. Ô, JP, eu fico muito feliz de ver quando você está assim,
às sextas-feiras com uma camisa polo, mais relaxado e tal, é sempre um bom sinal pra gente, viu? De que É um não bom haverá. sinal, exato. De que Você não acha haverá que o paletó nada. não tá penduradinho ali na arara atrás? Será? Pronto pra entrar aí. É que Se nem, precisar, né? É que nem jogador reserva no aquecimento. Fica o Entendi. jogo inteiro ali atrás do gol se aquecendo. É, né? Precisou, corre no sim, Supremo, corre é no isso. Congresso, corre no Palácio, né? Nem conversa, não. Tá bom. Então não é pra eu me animar tanto Não. assim com essa camisa polo despojadinha, né? Só um pouco. Tá bom, boa. JP, a gente volta a conversar mais tarde. Até já. Tá certo, até já, abração.